gente, assim como no ano passado, começar a entender quais são as tendências de mercado e adequar a nossa pousada a essas tendências. E o turismo de isolamento é uma tendência que, na verdade, gente, era uma tendência que já estava prevista há 3 anos, mais ou menos. Algumas revistas de hotelaria já falavam de turismo de isolamento 3 anos atrás, sem a gente nem ter ideia que ia rolar a pandemia. Mas por quê? Porque já tinha uma necessidade do público de sentir exclusividade, de querer experiências únicas, de querer sair dessa mesmice, de todo mundo, de tudo igual, hospedagem igual, só mais uma cama para dormir, e também ter mais privacidade, porque a gente já tá acostumado com o mundo aglomerado, né, minha gente? Quem não estava acostumado com feriadão aglomerado na praia, pousada bombando, etc. Pois é, então essa tendência que foi prevista lá atrás aí pelas revistas de hotelaria lá em 2017, 2018 mais ou menos, realmente pegou força agora com a questão do isolamento social. Então, a gente começa a entender que o próprio hóspede-alvo está mudando. E se o hóspede-alvo está mudando as suas preferências, mudando as coisas que ele quer saber, você, como pousada, você também tem que mudar. Senão, você vai acabar ficando para trás e não vai conseguir acompanhar a velocidade do mercado. E aí a gente já bem sabe qual que é o resultado, né, minha gente? Quem não acompanha a velocidade do mercado acaba indo para falência. Então, tem uma coisa relacionada às pequenas pousadas, e eu estou falando isso desde a época da pandemia. Vocês, pequenos pousadeiros, vocês têm uma vantagem competitiva enorme perante os grandes hotéis. Porque os grandes hotéis não conseguem, muitas vezes, garantir que não vai ter aglomeração. E vocês, pequenos pousadeiros, vocês têm aí a maior maravilha do mundo. É uma pousada pequena, que cabe pouca gente mesmo. Então, numa pousada pequena, a chance de você ter um ambiente aglomerado, ou você ter muita gente ali, ou você acabar causando uma situação que não deixa a pessoa sentindo que ela está isolada nesse momento, é muito mais rara. Então, vocês estão saindo na frente. Pela primeira vez na história, as pequenas pousadas têm uma grande vantagem nas mãos. Então, vocês precisam aproveitar dessa vantagem, tá bom? E o que eu acho também, o que eu também quero falar aqui para vocês, gente, que tem espaço para todo mundo. Então, tem espaço nessa questão para campings, para motorhome, para residências, para pequenas pousadas, para pequenos hostels, para todo mundo existem muitas possibilidades nesse meio. É só você ficar de olho e aproveitar e adequar sua pousada para o que ela precisa para ter começar a receber essas pessoas que estão buscando esse isolamento social, tá bom? E por que eu quero trazer essa questão do turismo de isolamento como uma oportunidade para vocês, como pousadas, venderem mais durante essa fase que a gente está passando, que não dá para falar nem que a gente passou, né? Não passou a pandemia. Desde o ano passado a gente está aí com todos os problemas, está tendo que se reinventar o tempo todo, e agora tá aí de novo, batendo mais um lockdown, avisando pra gente que, ó, realmente não tem como continuar na mesma. Não voltou as coisas ao normal como era antes. Então, gente, por que eu acho que a questão do turismo de isolamento é uma das grandes oportunidades para vocês, pousadeiros? Primeiro, porque as pessoas estão buscando mudar de ares. Então, vamos supor aqui, você tá lá preso dentro da sua casa, você tá numa quarentena, não pode viajar, não pode fazer nada. Então, muitas vezes, você só quer mudar de ares. Então, você tá com a sua família ali, você vai pegar a família, você vai para um lugar só para vocês mudarem de ambiente. Talvez vocês não vão sair, tá? Vocês não vão ficar saindo, visitando, indo em praia, até porque muitas coisas não tá podendo nesse momento. Mas as pessoas querem poder sair do ambiente. Imagina só a situação de pessoas que estão aí isoladas desde março do ano passado, num apartamento de 20 metros quadrados na capital. Então, imagina essa situação, essa noia de uma pessoa. Como que ela não tá querendo ir para um lugar onde ela possa respirar um pouco de ar puro, ficar numa varanda, ficar isolado, mas ao mesmo tempo ter toda a segurança que ela tá precisando. Não é você deixar de se isolar, não é você quebrar a quarentena, quebrar o isolamento. Você continua se isolando, você continua tratando com segurança esse momento. Então,
Então essas pessoas estão querendo fazer isso. E também já acaba juntando com aquela questão que eu trouxe aqui na semana passada com relação ao home office. Também faz todo sentido. A pessoa está cansada de trabalhar dentro do mesmo ambiente. Às vezes a pessoa trabalha com alguma coisa criativa, você precisa sair do ambiente para conseguir ter novas ideias, produzir mais. Então, o turismo de isolamento veio para ficar. Então, vocês têm que começar a pensar em como que vocês podem fazer para oferecer essa tranquilidade, esse isolamento e essa segurança para os seus hóspedes. E a boa notícia é que isso aqui dá para todo mundo, tá? Eu vou trazer algumas ideias aqui para vocês que vocês podem aplicar a qualquer que seja o negócio de vocês. Outra coisa, gente, que vocês têm que começar a valorizar, e acho que as pessoas também estão valorizando ainda mais, é a questão da conexão com a natureza. Então, você ter espaços, então você tá perto de lugares para fazer trilha, lugares de praia, lugares realmente de conexão com a natureza, onde as pessoas possam se desligar um pouco dessa noia da cidade grande, porque eu não sei se vocês tiveram, se vocês estão numa cidade grande atualmente, mas se você está numa cidade grande num momento como esse, não é nem um pouco confortável, é muita pressão, é muita noia, você não sabe o que fazer, você tem um monte de protocolo, vai para cá, vai para lá, não pode ir ali, não pode pegar um ônibus. Então, a situação é muito mais complicada. Então, gente, as pessoas vão procurar o mínimo contato com a natureza que elas puderem ter, que elas não estão tendo no dia a dia delas. E também, outra vantagem e outra coisa que vocês têm que se ligar é que agora o isolamento é doméstico. Quase ninguém está conseguindo viajar para fora. Raríssimas exceções estão conseguindo sair do país. Para os países, mais uma vez, com as fronteiras fechadas para o Brasil, então o brasileiro está tendo que viajar no Brasil. Não tem outra alternativa. Ou você viaja no Brasil ou você continua aí preso dentro do seu quarto de 20 metros quadrados aí, né? Então, gente, a questão do isolamento, do turismo de isolamento, que antes era uma coisa, que era uma tendência somente para o luxo, para a hotelaria de luxo, agora a gente começou a entender que ela é uma necessidade. Então, você, como pousada, precisa se adequar às necessidades dos seus hóspedes. Hoje, na mentoria online ao vivo, eu comentei sobre isso. Foca na necessidade do seu hóspede. Tenta entender o que seu hóspede está precisando. E nesse momento tem muita gente precisando dessa mudança de ares. E são nelas que vocês devem focar. E se você não estiver se adaptando nesse momento, eu sinto te informar que você está perdendo uma grande oportunidade. Como sempre, eu gosto de trazer alguns exemplos aqui para vocês. Então, eu vou trazer aqui primeiro o exemplo da Camila, uma aluna minha lá da primeira turma do DPR, lá atrás, nas mais antigas. E a Camila estava comentando, ela tem uma pousada em Alter do Chão, que eles estão fazendo, eles começaram a alugar a pousada toda como um ambiente fechado. E assim, dessa maneira, ela está conseguindo ficar praticamente todo final de semana com ocupação na pousada, mesmo numa situação de semi-lockdown lá em Alter do Chão. Então, você conseguir criar adaptações naquele serviço que você já oferece, você consegue sim adaptar a sua pousada e consegue sim já ter resultados agora, tá? Mas isso só funciona se você agir rápido, tá bom? Eu também vi isso, uma outra aluna minha lá de Alter do Chão, a Patrícia, também tá fazendo a mesma coisa na pousada dela e eu tenho certeza que vai dar muito certo. Também tem outros alunos, como a Thaís, que acho que tá aqui, a Thaís da Serra da Canastra. Serra da Canastra já é um lugar tradicionalmente que as pessoas vão se isolar, muita natureza, muita conexão, muito espaço também. Então, essas pessoas estão aproveitando essa onda agora e estão recebendo pessoas que estão querendo se isolar. Lá na Thaís, por exemplo, ela já oferece tudo. Então, ela tem restaurante, a pessoa nem precisa sair da pousada. Então, é um turismo de isolamento total. E isso as pessoas valorizam demais, gente, nesse momento. É você pensar nos mínimos detalhes para que ela realmente fique isolada. Porque não é você viajar e você ter que procurar um lugar para jantar, e você ter que sair, você ter que se preocupar. A própria pousada prepara toda essa estrutura. Não tô dizendo que você precisa ter restaurante aí na sua pousada aí não, tá, gente? Você pode muito bem conseguir organizar soluções para as pessoas sem você ter que investir em alguma coisa nessa época que tá difícil mesmo para investir. Não tô falando para ninguém investir em nada agora, até porque a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. Então, é momento de parcimônia,
guardar dinheiro, reduzir desperdícios e conseguir deixar sua operação cada vez mais enxuta. Quando eu comentei hoje sobre a questão do turismo de isolamento, sempre vem a galera me perguntar e falar, olha, acho que talvez não seja um bom tema, eu acho que você está viajando, muita gente achando que agora não tem como vender. Ó, Nath, mas eu tô em lockdown, eu não posso receber hóspedes, como que eu vou fazer turismo de isolamento agora se tá em lockdown? Mas, gente, em nenhum momento eu falei para vocês desobedecerem as regras aí do seu destino. Obedeçam a regra do seu destino, porém, vocês têm que entender que essa é uma tendência. Então, quando você reabrir, não é porque acabou o lockdown que as pessoas não vão estar procurando turismo de isolamento. O turismo de isolamento veio para ficar. E quem não conseguir adaptar esse conceito dentro da sua pousada, não vai conseguir sobreviver muito tempo. Os grandes hotéis estão se descabelando, porque imagina o que um grande hotel tem que fazer para conseguir ter um turismo de isolamento funcionando aí na localidade dele. São milhares de processos, são milhares de restrições, milhares de coisas que esses hotéis têm que fazer para tentar segurar a questão da aglomeração. E mesmo assim é muito difícil. Aliás, quem que não viu por aí? Você acha que um hotel com 400 quartos tem condição de servir café no quarto para todo mundo? Não tem condição, gente. Então, a gente viu algumas adaptações aí super esdrúxulas aí durante a pandemia. Vimos diversos ambientes que não eram considerados seguros e tudo isso só fez mal para os grandes hotéis. Inclusive, eu escutei, vocês também devem ter escutado muito falar de grandes hotéis resorts que fecharam as portas nesse momento aí por conta da pandemia. Então, eu ainda acho que a questão do futuro das hospedagens agora é focar em serviços cada vez mais exclusivos e em menos pessoas. Então, você que está aí pensando em querer aumentar o número de quartos, não é o momento para isso. O negócio é você focar no menor número de quartos, oferecer melhores serviços e oferecer melhores condições para quem estiver aí ficando com você, tá bom? E outra coisa que tem algumas pessoas que comentaram comigo foi, poxa, Nath, mas a minha pousada foi construída de uma maneira que não tem isolamento entre os quartos, eu não tenho chalés, por exemplo, é um prédio com vários quartos. Tudo bem, se você não consegue tanto vender essa ideia do isolamento por conta da sua arquitetura, você pode fazer como a Camila fez. Você pode fazer pacotes para as pessoas fecharem a pousada inteira de uma vez para elas. Então, você pega lá, você tem não sei quantos quartos, você define uma ocupação máxima e você começa a vender o aluguel de uma casa pousada, tá? Você pode oferecer os serviços de uma pousada, mas só tem aquelas pessoas hospedadas naquele tempo, você não recebe mais ninguém de fora. Então, mais uma vez, não adianta vocês ficarem tentando arrumar desculpa para mim e falar que não dá certo. Existem maneiras de tentar. Você pode começar a pensar fora da caixa, pensar coisas diferentes que você quer fazer, maneiras de comunicar o que você já tem, sem você ter que mexer no seu bolso, num momento tão delicado que muitas vezes vocês estão até sem caixa para fazer muita coisa na pousada. Eu entendo. Então, por isso, vamos focar em soluções criativas, vamos botar a cabeça para pensar e conseguir tirar a sua pousada dessa situação e aproveitar essa tendência, tá? Saiu hoje, eu fiz um artigo lá para o Equipe Hotel, é um artigo lá no blog deles no Hospitalidade, um vídeo meu também, falando sobre o futuro das pequenas hospedagens na pandemia e por que eu acho que esse é o momento para você ter uma pequena hospedagem. Como sempre, na crise é onde moram as melhores oportunidades. E lá eu expliquei um pouquinho mais sobre isso, depois vocês vão dar uma olhadinha por lá. Então, gente, já que vocês agora entenderam que tem como fazer aí na sua pousada o turismo de isolamento, você tem que começar a entender que você não precisa não precisa investir dinheiro para fazer essa troca. Então, você pode muito bem começar com criatividade, ver como você pode adaptar, ver o que outras pousadas estão fazendo em outros destinos e pegar boas ideias para aplicar na sua pousada também. Então, você pode aplicar a questão do home office, você pode aplicar a questão de alugar a pousada como um todo, você pode aplicar diversas outras estratégias que estão rolando por aí no mercado. E outra coisa que você tem que tirar da sua cabeça nesse momento é que isso é coisa de pousada luxuosa. Gente, a questão do turismo de isolamento não tem distinção social mais.
todo mundo precisa se isolar. Não importa se você tem muito dinheiro, pouco dinheiro, médio dinheiro, você precisa se isolar. Então, tem público para tudo, tá? Não precisa ser somente a questão de pousadas de luxo, tá bom? Sei que muitos acham, falam, poxa, mas isso é coisa de pousada de luxo, vender exclusividade, vender... Muito pelo contrário, você pode sim vender exclusividade sem ser um local de luxo. É só você empacotar esse serviço de uma maneira que fique fácil das pessoas entenderem que você está vendendo um isolamento, você está vendendo uma segurança para ela, tá? Então, Nath, fala aí para mim o que eu preciso fazer para conseguir fazer a minha pousada se adequar a esse tipo de turismo. Então, a primeira das coisas que você tem que fazer, as coisas mais certas para você fazer, é você diminuir a capacidade da sua pousada. Então, se você não tem uma distância física entre os quartos, você não tem como conter uma aglomeração, entre aspas, aí na sua pousada devido à arquitetura, a primeira coisa que você deve fazer é diminuir a capacidade. O que muitos dos governos já estão fazendo, já estão na marra, pedindo para vocês diminuírem aí a quantidade de pessoas na pousada ao mesmo tempo. Então, você pode muito bem atender a regra do Estado, receber menos pessoas, e isso pode colaborar para você. Isso pode ser até um marketing, tá, gente? Então, você colocar aí, olha, eu só tô atendendo 10 pessoas no máximo por vez aqui na pousada. Olha só que marketing bacana, você mostra o número mesmo, a pessoa fala, nossa, tô só eu, mais, né, meu companheiro e mais 8 pessoas. Então, são poucas pessoas pensando na questão do tamanho da pousada. Outra coisa é vocês podem usar e abusar dessa questão de fechar o local para um grupo, tá? Para fazer esse isolamento só para um grupo limitado de pessoas. Isso também funciona demais. Tem muita gente que tá preferindo fazer isso e não quer alugar uma casa, né? Muitas vezes, gente. Muitas vezes quer realmente isolar para dar uma descansada, não quer ficar numa casa, tem que lavar a louça, né? Aquelas situações, quer ficar numa pousada mesmo, mas não tá indo por conta de segurança. Então, vocês precisam fazer isso por aí, tá? Outra coisa que vocês não podem esquecer é de oferecer conforto e isolamento. Então, vamos lá. Se você está oferecendo um turismo de isolamento aí na sua pousada, não adianta você não ter soluções para o conforto do hóspede. Então, por exemplo, se a sua pousada não oferece nada além do café da manhã, você tem que arrumar uma solução para o jantar e o almoço desse hóspede. Como vai ser essa solução? Se você tem restaurante aí, você resolve aí dentro mesmo. Se você não tem, quem vão ser os parceiros da cidade que vão conseguir te oferecer esse serviço para você oferecer para os seus hóspedes? Então, comecem a pensar nisso por aí. Não é simplesmente falar, olha, vem aqui, turismo de isolamento, mas você não cuida para que o hóspede continue se isolando. Se ele está indo para turismo de isolamento, ele não está indo para ter que procurar um lugar para ir buscar a comida dele, não. Ele quer, no máximo, um delivery que chegue ali. E ele quer isso de maneira mais fácil. Então, é sua função catalogar e deixar disponível para eles isso daí, tá bom? Então, pega aí o papel e caneta, que é um passo a passo bem básico, tá? Então, eu vou dar aqui os passos para você começar a montar essa estratégia de turismo de isolamento e começar a angariar reservas com isso também. Primeiro ponto, você tem que definir quantas pessoas no máximo que você pode atender na sua pousada para garantir o isolamento e ver como que isso se comporta ali dentro. Então, vamos supor, Nath, eu tenho 6 chalés, são afastados, cada um consegue ter sua área. Então, você pode trabalhar na sua capacidade máxima, se isso estiver permitido aí na sua cidade, bem lembrado. Agora, Nath, não, aqui minha pousada aqui, né, tem muito quarto aqui, então minha capacidade máxima vai ser 40%, 50%, 60%. Fica aí a dica para vocês já pensarem nisso e já definirem isso logo de cara para não ter problema na hora de comunicar essa informação, tá bom? Que vai ser muito importante. Segundo passo, vocês vão definir como que vai funcionar esse turismo de isolamento. Então, você vai se colocar no lugar do hóspede. Você vai pensar, olha, eu tô saindo da minha casa, tô vindo para cá. O que eu vou precisar nesse local para garantir o meu turismo de isolamento? Então, eu vou precisar o café da manhã. Se você não servir, você já tem que pensar numa solução para isso também. Pode procurar parceiros, pode procurar pessoas que vão entregar o café da manhã por aí, mas já pensa em soluções para isso.
Ah, para o jantar e almoço, a mesma coisa. Vamos supor que você tenha chalés com cozinha, você pode já providenciar ou que já tem uma compra para a pessoa, ou então quais são os mercados que fazem delivery. Se não tiver isso aí na sua cidade, você pode pedir para a pessoa, se você quiser, antes eu já compro, já deixo para você. Então, pensar em facilidades. A pessoa está querendo se isolar, ela não está querendo no supermercado comprar óleo, não. Ela está querendo chegar e já ter tudo pronto, funcionando para ela conseguir usar. Ou, pelo menos, com uma facilidade, como um delivery, que é o que, né, geralmente nas cidades grandes tem. Mas nas pequenas ainda está um pouco difícil de encontrar. Então, existe essa possibilidade aí para vocês pensarem, tá bom? Terceiro, você vai pensar, você vai ver tudo isso que você montou, a quantidade de pessoas, a questão do isolamento, pensar nos benefícios de tudo isso, e aí você vai montar um pacote. Aí você vai definir, ok, para isso valer a pena para mim, tem que ser no mínimo 2 diárias, ou no mínimo 3 diárias. Ou uma diária mesmo, depende aí de cada pousada. Você tem que definir como que vale a pena para você. Dependendo dos seus custos aí, cada um tem uma realidade, cada um tem um tipo de hóspede-alvo. Então, pense em maneiras de você conseguir empacotar esse serviço de turismo de isolamento. Isso ajuda muito na venda também, tá? Inclusive, se você não servir refeições aí na sua pousada, você pode até já montar um pacote junto com restaurantes que sejam seus parceiros e que você realmente recomende para facilitar a vida desse hóspede. E o quarto e último passo é, depois que tá tudo pronto, você tem que anunciar, gente. Eu vou falar aqui de novo, já falei isso ontem, falei isso hoje de manhã na mentoria. Amanhã provavelmente eu vou falar disso de novo, porque você precisa anunciar. Se você simplesmente falar, ok, tá aqui, ó, fazendo turismo de isolamento, faz um post no Instagram e depois falar pra mim, Nath, não deu certo pra mim, não funcionou. Mas é claro, você não foi atrás do hóspede, né, meu amor? Então, senta a bunda na cadeira aí, bora aprender a anunciar. Então, se você não correr atrás, você vai ficar aí chorando e vai falar pra mim que não tem hóspede chegando aí pra você, tá bom?